Olá, bem-vindos a mais um RIP Conecta. Como prospectar em tempos de crise? Ao mesmo tempo que desafios não imaginados estão se impondo ao mercado e à rotina comercial, a saúde financeira das empresas demanda ação e com urgência. Mas como achar o ponto certo para continuar alcançando resultados, ou pelo menos plantar sementes visando esses resultados futuros sem parecer oportunista? Só existe um caminho para isso, a empatia. E é disso que vamos falar hoje. Estamos com Júlio Paulilo, CRO e cofundador do Agendor, uma plataforma de CRM que funciona como assistente para equipes de vendas, dando visibilidade e domínio na gestão comercial desde o primeiro dia de uso. Júlio é empreendedor desde cedo, apaixonado por negócios, tecnologia e vendas. Atualmente aplica seu background tecnológico nessas áreas de marketing e vendas no Agendor. Obrigada, Júlio, pela confirmação em participar de nosso projeto, compartilhando sua experiência e visão com o nosso segmento, e em especial com o olhar aos agentes de viagem. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com todos que estão nos assistindo aqui. Eu espero que seja bem valioso para todo mundo. Agradeço a atenção que vocês estão dedicando aí para nos assistir também. Com certeza será. Então, vou abrir aqui com uma primeira pergunta, Júlio. Você poderia contar um pouquinho para nós a sua carreira profissional até fundar o Agendor? Legal, tá bom. Bom, eu comecei muito cedo, eu comecei com 16 anos. Com 16 anos eu comecei desenvolvendo sites, né? Eu fazia projetos de marketing digital. Então eu fazia site, eu fazia gestão de anúncios pagos, como gestão de Google Ads. E assim, eu comecei muito por indicação, né? Então eu comecei fazendo um curso, e aí desse curso eu já tive indicação para começar a fazer um projeto de e-commerce com 17 anos, e aí desse e-commerce eu já fui indicado para fazer uma loja de decoração, e aí eu fui evoluindo nisso, né? Eu fui evoluindo no marketing digital, comecei a fazer uma faculdade, também voltada para a gestão de negócios pela internet, e aí no meio da faculdade, né, eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação. Eu trabalhei durante 1 ano e meio numa agência de comunicação, e aí depois desse 1 ano e meio que eu juntei um dinheiro, né, para ir viajar. Então eu fui viajar para os Estados Unidos, eu fui para Califórnia. Aí foi lá na Califórnia que eu fiquei em Berkeley, né, que é uma cidade do lado de São Francisco. E aí nesse período de 3 meses que eu estava fazendo um intercâmbio de aprendizagem de inglês, né, para tirar certificação e poder estudar fora do Brasil, né, para fazer um curso profissionalizante, assim, um curso de extensão, né, da faculdade fora do Brasil. Eu assim me conectei com esse mercado de empreendedorismo, né, e aí o bicho me picou do empreendedorismo, eu me conectei, eu conheci diversos empreendedores, diversas pessoas que já estavam ligadas e relacionadas a esse ecossistema. E aí, voltando para o Brasil, eu voltei em 2010. O meu pai, né, que ele trabalhava como gestor comercial numa representação de máquinas da Toshiba, né, numa representação, ele tinha essa demanda, né, era uma dor muito presente assim no dia a dia dele, para fazer a gestão dos clientes, para fazer a gestão da carteira, dos processos de vendas, né, das negociações que estavam em andamento. E foi em conversas durante os jantares que a gente jantava juntos, né, que surgiu a ideia de começar. Então o Agendor ele começou a partir daí, assim, né? Eu comecei o Agendor a desenvolver o projeto, eu tinha 20 anos, né? Então, com 21 anos, foi a primeira versão para o ar. E aí estamos aí nessa jornada desde então. Uau, que bacana, que história inspiradora. Você começou, então, realmente muito cedo, né? Foi precoce. Hoje a gente conversa muito, né, com as agências, com o nosso segmento, dessa digitalização, né, dessa transformação digital. E como a gente pode utilizar ferramentas para nos auxiliar no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, que tomam muitas vezes muito tempo, e é realmente focar no que é o core business na essência do nosso trabalho, né? Então, é interessante, me chamou muito a atenção também quando você fala de resolver a dor de alguém, né?
É incrível quando a gente parte desse olhar para desenvolver soluções, como acaba sendo próspero, porque tem um propósito, né, por trás, e aí você consegue alinhar. A gente vê também em dias de hoje tão desafiadores, como soluções e inovações estão surgindo, né, justamente para resolver dores que estão aí no ar, né? Então, é bacana e inspirador, e já tem a ver com a minha próxima pergunta, que é realmente em relação à fundação do Agenda. A gente gostaria de saber mais. Legal. Que problema que ele veio resolver, né? Quais foram um pouco também dos desafios enfrentados nesse caminho. Legal, muito bom. Meu pai ele sempre foi da área comercial, né? Atualmente ele é aposentado, então ele sempre foi da área comercial e ele sempre compartilhou comigo, sempre me apresentou as várias planilhas que eles tinham que lidar. Os clientes, cada cliente na empresa deles ficava todas as anotações do histórico de negociação, dados de contato, endereço, telefone, etc. Ficavam tudo em folhas de papel, né? Ficavam anotados tudo em papel. E aí esses papéis eles ficavam em pastas, e essas pastas de clientes ficavam naqueles arquivos cinzas, né, colocados no canto do escritório. Eu já vi muita história assim de muitas empresas que ainda trabalham com esse formato, né? E aí você não tem uma gestão comercial, né? Você tem um arquivo de dados de clientes, mas você não consegue usar aquilo de forma produtiva para gerar mais vendas, né? Se o cliente ele vira para você e fala, me liga daqui a 6 meses, porque agora eu não estou no momento de compra, eu não estou planejando isso para agora, estou planejando para daqui a 6 meses. Você anota isso num papel e deixa no arquivo, você esquece, né? Então, ele era da área do comercial, eles tinham esses papéis, eles tinham essas várias planilhas, cada vendedor também fazia suas próprias anotações em papelzinhos, em post-its e grudava no computador, na mesa, ia para o lixo, enfim, era uma bagunça, né, literalmente. Então, essa dor era muito presente, assim, e um determinado dia, um dos vendedores, ele pegou uma pasta de clientes, né, com todos os históricos comerciais daqueles clientes, né, numa pasta, literalmente uma pasta. Ele tinha ido visitar um cliente, né, para fazer uma reunião de negócios, e essa visita era numa região mais periférica, né, ele estacionou o carro do lado de fora da empresa, foi lá, fez a reunião, né, conversou com o cliente, apresentou a proposta. No que ele volta para pegar o carro para voltar para a empresa, o carro tinha sido roubado. E aí levou todo o histórico comercial, toda a inteligência que eles tinham, né, mesmo que em formato de papel, foi roubado. E então levou. E aí foi justamente dessa dor principal que surgiu a Agendor, né? A gente deu um estalo e pensou, putz, será que não existe uma forma mais produtiva, mais segura, mais eficiente de cuidar da carteira de clientes, cuidar do funil de vendas e realmente produzir melhor e tornar o processo comercial mais eficiente para a gente alavancar as vendas? E tudo isso de uma forma bem prática e bem fácil, né? Que preza muito pela usabilidade, para facilidade de uso. E aí foi daí que surgiu o Agenda. Então foi principalmente nessa dor de você ter um maior controle sobre os seus clientes, você ter maior visibilidade sobre a sua carteira de clientes, sobre o seu funil, né? Você ter centralização da informação. Foi em cima dessas dores principais, né? Perfeito, legal. E nesses tempos atuais, né? Como que o Agenda tem passado por ele? Como que vocês têm, por exemplo, conduzido o relacionamento com o cliente atual e também aquele potencial? Claro. Nos momentos atuais, a gente tem, assim, é um momento com certeza sem precedentes, né? A gente nunca viu na história algo, sabe, o mercado ser tão impactado, né? As empresas, as pessoas, principalmente, em diversos âmbitos, né? Tanto profissional, no pessoal, né? A parte de saúde, financeira e etc. Então, é muito importante nesse momento, assim, como empresa, a gente se posicionar de uma forma bem empática, né? Em relação aos clientes, porque a gente não sabe o que a pessoa na qual a gente está conversando, ou eventualmente a gente está apresentando uma proposta, fazendo algum tipo de conversa
relacionada ao comercial, a gente não sabe o que ela passou, o que ela está passando, como que a pandemia, de certa forma, impactou ela também. Então, você ter pandemia e dar mais tempo para criar esse laço mais forte com a pessoa é muito importante, né? É muito importante você criar esses relacionamentos mais valiosos, fortalecer esses relacionamentos, para que mesmo que não feche negócios agora, esses negócios eles venham a ser fechados. Assim, a gente já está numa retomada, né, assim, de mercado, mas a gente entende que ainda a gente não vê uma queda, né, no número de casos, enfim. Então é muito delicado, né? A gente precisa tomar muito, assim, tomar todas as providências e se precaver, e não achar que está tudo bem, né? Já porque realmente não está. A gente vê os números e realmente não estão. Então a gente tomou muito esse posicionamento, né? Por exemplo, no começo da pandemia, da crise, logo em março, comecinho de abril, a gente já pegou o nosso programa Agendor gratuito, que é uma versão gratuita do Agendor que a gente já tem, e já aumentou em 10 vezes os limites para as empresas, né, profissionais autônomos, vendedores, empresas menores que estão começando, ou então que estão tentando se virar e se manter saudáveis na crise, né, e passar por essa barreira. Então a gente pegou esse plano e aumentou 10 vezes os limites para as pessoas poderem usar sem se preocuparem com o limite de recursos do Agendor, etc. A gente também negociou bastante com os clientes, às vezes clientes que teve uma condição financeira um pouco mais apertada, a gente negociou. Então, a gente realmente se posicionou de uma forma bem em parceria, né, com os clientes, para todo mundo passar bem, né? A gente entende que a gente podendo ajudar o mercado e todo mundo se ajudando, todo mundo passa melhor. Então, é bem esse posicionamento que a gente assumiu. Perfeito. Essa palavra parceria nunca fez tanto sentido como em tempos atuais, né? E a parceria também gera aquela ideia de reciprocidade, né? Então, as empresas que estão nos auxiliando são bem vistas e, por consequência, na hora que eu precisar realmente de um serviço que ela atenda, com certeza para ela que eu vou olhar primeiro, né? Então, realmente, você tocou algo que a gente tem visto muito, né? A força de relações comerciais mais empáticas, né? E a gente já entra realmente no nosso assunto de hoje. Como você sabe, o nosso setor do turismo, ele foi duramente afetado, foi um dos primeiros, né, a sofrer ali, a paralisar. A gente ainda tem um caminho pela frente, embora a gente tenha já verificado um início de abertura de olhar dos clientes em relação às viagens, até porque tem muita gente sedento, né, pelas experiências, para voltar, né, às experiências pois de viagem. Nem me diga, eu mesmo falo por experiência própria. Tô sedento por voltar, né? Sim, sim. E a gente conduziu uma pesquisa recente em que a gente pegou uma amostra de 500 viajantes, né, que já tem por hábito viajar pelo menos uma vez ao ano para um destino internacional, e a gente verificou realmente que, embora tenha muita insegurança em relação ao cenário, o desejo de viajar ainda está muito latente, né? Então a gente sabe e a gente está muito confiante que vamos nos recuperar, esse setor vai vir fortalecido, né? E até às vezes com um novo olhar, porque depois de tanta quarentena, né, de tanta reclusão, as pessoas vão querer cada vez mais explorar um pouquinho mais do mundo, né, e do Brasil também. Pois é. Bom, mas aí voltando ao nosso assunto de hoje, você tocou também em algo que eu considero essencial, a empatia. Você poderia acrescentar um pouquinho mais o porquê que você considera que ela é essencial nos dias de hoje? Eu acho que vai muito de acordo com aquilo que eu falei, né? A gente, ainda mais agora, num momento de isolamento social, quarentena, home office, a gente faz muito telefonema ou videoconferência, e é diferente de você estar presencialmente com a pessoa, né? Porque no presencial você consegue ler a pessoa não só
pelo que ela fala, mas também pelo posicionamento, pelos gestos, né? Então o seu cérebro ele consegue captar no presencial mais sinais que vão te dar indícios para dizer se aquela pessoa ela tá bem, se ela não tá bem e etc, né? Já em videoconferência, em calls e por telefone a gente não tem muito isso, né? Por telefone a gente só tem a voz, né? Por videoconferência a gente ainda tem o rosto, a gente ainda tem, né, a visão da pessoa, mas a gente não vê o corpo, né? E o corpo ele fala muito. Então a gente tem que realmente buscar salientar a empatia, justamente porque a gente não está tendo esses sinais, né? E esses sinais eles são muito importantes. E a gente não sabe o que a pessoa do outro lado ela passou, como ela está sendo impactada. Então, salientar isso é muito importante para você conseguir realmente se aprofundar nas conversas. A gente viu muito cliente que veio falar com a Gender, que veio buscar o Agendor como solução, né, de CRM para a área comercial, e a gente conseguiu fazer conversas muito mais extensas, por incrível que pareça, assim, porque as pessoas elas também estão com esse déficit, né, essa demanda de contato pessoal, né? Elas estão em casa, às vezes estão, enfim, elas ficam no computador só, não vê outras pessoas, não faz outras coisas, não sai de casa, então elas estão com essa demanda, e é muito importante a gente olhar por esse lado também, né? E isso com certeza ajuda a criar um laço mais forte, tanto comercial quanto pessoal, e isso vai trazer o resultado depois, né? Então, falando mais de processo comercial, de gestão de vendas, novamente, por mais que aquela pessoa ela não venha a comprar o seu produto ou serviço agora, você criando um laço forte com ela, ela vai manter você top of mind, né, no primeiro da fila, muito provavelmente para quando ela estiver no momento melhor, ela vai pensar, ela vai lembrar de você e vai avançar no seu processo de vendas. Perfeito, eu também acredito muito nisso. E também nesse olhar, acho que com um olhar empático, a gente consegue até visualizar como um problema passa a ser uma possível solução, né? Quando você traz esse olhar mais empático, né? Então, como que você enxerga aquele problema e dá soluções para isso, né? Sobre a nossa próxima pergunta, a gente tem conversado muito também com os nossos clientes, qual é o momento certo de uma prospecção, né? Então, tá bom. Pensando nessa questão da empatia, que a gente tem que considerar que, de repente, aquela pessoa não está passando por bons momentos ou momentos muito fáceis na questão familiar, porque teve que se adaptar, né, a uma nova realidade, com crianças, às vezes, muitas crianças dentro de casa, sem frequentar a escola, e tendo que equilibrar vários pratos de uma vez, né, em relação ao trabalho que continua demandando. Então, tem um estresse, né, às vezes natural, que é gerado disso, também por questões de pressão, às vezes, do próprio, da própria carreira, né, do próprio trabalho mesmo em si, que viu, de repente, sua demanda diminuída e mais pressão por parte dos seus líderes. Enfim, muita coisa pode estar acontecendo na vida daquele seu cliente. Então, como que você acredita que seria uma prospecção ideal em um mercado que a gente sabe que está em contenção, né? Então, assim, com fronteiras fechadas, de repente, para o brasileiro, como é que eu vou chegar para o meu cliente e falar, olha, eu estou aqui com uma promoção de aéreo perfeita para você, mas como fazer isso? Como você enxerga um pouco isso? Sim, pois é uma questão bem, bem delicada mesmo, né? Eu acho que tem um ponto crucial aí que dá para a gente tomar como base, que as pessoas, aquela pesquisa que vocês fizeram, né? Que vocês têm. As pessoas, elas, por mais que elas não estão viajando, elas ainda estão muito sedentas por viagem, né? E até por experiência própria, quando você planeja uma viagem, você meio que viaja antes de viajar, né? Você visualiza muita coisa, você se coloca, sabe, você projeta, imagina, então é muito legal, muito gostoso esse tipo de sensação, né? Então, o que eu diria, principalmente nesse momento de contenção, considerando que as pessoas
elas gostam, né? Por mais que elas não estejam podendo, elas gostam, elas estão sedentas por viajar. Eu vejo que um caminho é você compartilhar conteúdo, né? Então você conhece sobre os destinos, você conhece sobre as possibilidades, então esse conteúdo que muitas vezes o seu cliente ele não conhece, será que se você criasse, por exemplo, artigos, se você fizesse como a gente está fazendo o webinar, se você fizesse enfim, se você fizesse conteúdo, né, e-book, apresentações sobre os lugares, podcast, diversos formatos, né? A gente tem muitos formatos digitais, né? E dá para criar muito conteúdo de viagem, né? Nossa, conteúdo de viagem, para quem gosta de viagem, é incrível. Então, eu acho que não, ainda mais agora, né? Quanto você não pode chegar já falando, ó, eu tenho um desconto no aéreo, então tenho desconto nesse hotel. Você precisa envolver, né? Você precisa envolver a pessoa, né? Você precisa contar uma história para ela. Você precisa contar, né? As nuances, os detalhes, sabe? As coisas bacanas dos lugares, etc. Então, eu acho que envolver a pessoa através de história e você usar isso num momento de prospecção, de abordagem comercial, ou seja, você não necessariamente chegar falando, eu tenho aqui uma agência, eu tenho aqui uma passagem, um hotel para você ficar, toma aqui, custa tanto. Não, mas em vez de chegar assim, por que não começa a compartilhar conteúdo nas redes sociais? Fala, às vezes entender se a pessoa tem interesse em determinado, por exemplo, se você já tem um CRM, você entende que determinada pessoa tem interesse para certos destinos, por que não compartilhar conteúdos? Não precisa nem produzir conteúdos, mas só compartilhar. Então, eu busco na internet e eu encontro conteúdos de determinado local e eu compartilho com esse meu cliente potencial, falando, putz, a gente já conversou um dia, você falou que tem interesse, olha só que bacana esse vídeo que eu achei, olha só o que está falando. E aí você envolve essa pessoa, e aí sim a pessoa se envolvendo e conversando, né? Você vai lá e fala, e em falar nisso, a gente tem XYZ aqui de cortesia, de benefício, eu tenho isso, aquilo, para determinado tempo, para determinado mês do ano, né, daqui para frente e tal. Enfim, então, eu acho que usar isso como base, né, as pessoas estarem sedentas e você já meio que viajar. E o famoso storytelling, né, então você conseguir fazer a pessoa viajar antes dela viajar, para envolver ela nesse storytelling, para depois você entrar encaixar aquilo que você está apresentando para ela de conteúdo e compartilhando de conhecimento com o que você tem a oferecer, eu acho que pode ser uma saída interessante. Bacana. Gostei desse seu olhar para a jornada do cliente também, porque realmente, quando a gente fala de viagem, a viagem em si começa já no planejamento, né? Aqueles sonhos, aquelas expectativas já começam a nascer quando você está desenhando a sua viagem, quando você está planejando os destinos pelos quais você vai passar, o hotel que você vai ficar, o restaurante que você vai comer, né? Aquele passeio que você vai fazer. Então, realmente, esse planejamento pode ser muito gostoso. A questão de adicionar o storytelling é essencial nos dias de hoje, né? E algo que também me deu, que você trouxe uma dica super valiosa, que eu queria reforçar aqui, o olhar dedicado para cada cliente, aquela coisa bem tailor-made mesmo, no sentido de ver quais são os interesses, né? Ver quais os tipos de viagem que aquele cliente já fez, e a partir daí, de repente, produzir um conteúdo, ou então enviar um conteúdo de viagem que seja, que encaixe naquele perfil, né? Pode abrir um olhar dele para um destino ou para uma futura viagem que ele nem estava pensando, né? E ele começa ali o sonho da próxima viagem com você. E eu tenho certeza, assim, quem gosta de viajar, gosta muito de conversar sobre viagem, né? Então, se o agente ele se posiciona como essa pessoa que está ali para conversar sobre viagem, sabe? Ele vai ser essa pessoa que vai ser a pessoa que eu vou buscar quando eu estiver pensando em viajar, sabe? Verdade. E falando até, trazendo um pouco mais da nossa pesquisa que a gente conduziu, é interessante relembrar aqui que quando a gente perguntou para aquele viajante quantas vezes por semana ele adicionava a pesquisa
de viagens em seu, né, no seu ali dia a dia. E embora teve acredito que metade dos respondentes disseram que essa pesquisa diminuiu, para 45% deles, ela se manteve como pelo menos uma vez por semana, ou seja, uma vez por semana ele buscava algum conteúdo relacionado à viagem. Então tem uma oportunidade aí nessa questão que você trouxe de produção de conteúdo. Realmente o agente de viagem já tem isso, né? Dentro de si, é o core business dele, ele gosta de falar de destino, ele gosta de falar de hotéis, ele gosta de falar de atrativos. Por que não agora explorar um pouco mais isso? Até aproveitando esse tempo que antes ele não tinha, porque estava muito ali absorto com o dia a dia, aproveitar esse tempo, adquirir um olhar novo também para ferramentas que estão à disposição e que muitas não cobram se você usa ali o básico deles, né? Então, hoje a gente vê que até para produzir um podcast, a gente moveu muito do nosso conteúdo para o podcast. Demanda ali uma pesquisa, mas você não precisa ser um expert para, de repente, trazer essa ferramenta para o seu dia a dia, né? Realizar um webinar, né? Então, tem muita gente, hoje a gente vê se arriscando a fazer vídeos, né? Então, deixando a timidez de lado e praticando um pouco mais a oratória na hora de falar de viagem, né? Fazendo ao vivo, fazendo conteúdo gravado. Enfim, tem várias maneiras de se manter em contato com o cliente hoje em dia e que nada mais é um início de prospecção, né? Isso que você tocou num ponto muito importante, né? A gente viu isso também aqui no Agendor, e a gente viu que as pessoas elas estão passando muito mais tempo agora em frente ao computador, né? E aí fazendo um paralelo com o nosso cenário, né? Como plataforma de CRM, o fato das pessoas elas estarem passando muito mais tempo em frente ao computador, por estarem dentro de casa, enfim, faz com que elas tenham esse tempo para poder dedicar para buscar uma plataforma de CRM, para implantar a plataforma, para aprender, testar e etc. E aí, fazendo um paralelo com viagem, também é a mesma coisa, né? As pessoas, elas estão com esse tempo, e aí elas, eventualmente, vão ter esse tempo para consumir aquele conteúdo que você compartilhar, né? Elas vão estar na frente do computador, então, assim, é um tempo muito precioso, né? Essa atenção das pessoas. E antes, essa atenção, às vezes, a pessoa estava no trânsito, né? Ela passava, sei lá, gastava 2 horas por dia no trânsito. Agora, tudo bem, às vezes ela está em casa, tem filho para cuidar, etc., né? Mas, na medida do possível, elas podem sim consumir esses conteúdos, né? Isso é verdade, isso é verdade. E aí a gente vê também, então, vamos dizer que a gente chega a gente fez um prospect, né? A gente levantou ali uma oportunidade, um lead, e aquele cliente até pediu, me manda uma ideia de orçamento, né? E aí sumiu, porque nesses tempos, hoje em dia também está sendo difícil aquele cliente que se arrisca em realmente fechar uma viagem. Então a gente enxerga que há uma dificuldade em relação a esses follow-ups, porque ao mesmo tempo que naquele primeiro contato que você teve, né, você já teve o olhar empático. Então, quando a gente chega nessa segunda etapa, né, que a gente vê que tem muitas propostas sem resposta, um cenário no qual o funil de vendas tornou-se mais longo, né? Como que, ao seu ver, se dá esse follow-up ideal atualmente? Legal. Um primeiro ponto que eu colocaria aí é não pegar e fazer uma proposta e simplesmente enviar para o cliente por e-mail. E depois mandar, ligar para ele ou mandar um WhatsApp, por exemplo, se você já estabeleceu esse canal de comunicação com o cliente, falando, te enviei a proposta aí. Eu diria para não fazer isso, eu diria para sempre apresentar, né? Então, fazer uma videoconferência e apresentar a proposta junto ao cliente. Porque dessa forma você consegue ler esses sinais, você consegue lidar com objeções que o cliente ele possa levantar. Porque às vezes o cliente ele recebe uma proposta por e-mail, ele lê e aí ele tem insegurança em relação a será que vai realmente acontecer? Será que o preço, né, não teria como o preço ele
tá mais adequado para o que eu tenho para pagar? Será que realmente vale isso? Então, essas objeções, elas podem ser resolvidas durante uma conferência, como a gente está fazendo agora, né? Então, se você manda a proposta para o cliente por WhatsApp, por e-mail, seja lá qual for o canal, ele muitas vezes ele pode pegar naquela proposta e ele vai ter alguma questão que ele vai ficar meio assim e não vai retornar, né? E aí você vai tentar ligar para ele, você vai tentar mandar um e-mail, você vai tentar fazer follow-up e você perdeu esse cliente, né? Muitas vezes. Então, apresentar a proposta é sempre muito mais eficiente, né? Envolver ele na história, novamente, durante uma conversa aqui, a gente pode também usar o storytelling para envolver o cliente, né? Então, fazer ele, uma das ferramentas mais poderosas, assim, é você realmente fazer a pessoa na qual você está conversando, ela já se imaginar tendo aquele sucesso, ou seja, tendo aquela experiência, né? Então, como que você faz para, através do storytelling, colocar a pessoa que está na casa dela, na verdade, colocar ela, né, pelo menos mentalmente, no destino que ela está, né? E compartilhar, sabe, os detalhes, as coisas bacanas daquele destino. Então, e isso envolve muito mais, né? Então porque viagem, assim, a gente acha que é muito racional, né? A gente acha que a decisão de compra ela é muito racional, que a gente vai avaliar possibilidades, que a gente vai avaliar preços, que a gente vai avaliar, mas na verdade ela é muito emocional. Ela é muito emocional. Na verdade, o racional ele só serve para a gente justificar uma decisão emocional que a gente já tomou. Então, o agente ele tem que realmente, o agente envolvendo o cliente, fisgando o cliente pelo emocional. O racional ele fica muito mais fácil, porque o cliente ele só vai usar o racional para justificar que ele precisa realmente fazer aquela viagem, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Agora, um segundo ponto tem muito relação com a disciplina, né? A disciplina de follow-ups, né? Então, quando a gente fala sobre processo comercial, vamos supor que a sua agência ela tem um blog, ela produz conteúdo, ela tem um site e aí ela capta contatos, ou então ela capta prospect leads através desse site. Então, o prospect, o lead, a pessoa, ela encontra o seu conteúdo, ela acessa o seu site e ela tem interesse para saber mais informações sobre um determinado pacote de viagem que tinha lá no seu site. E ela vai, preenche um formulário de contato. Esse formulário de contato, ele pode ser enviado, por exemplo, para sua conta no Agendor, né? Ele vira uma negociação, um negócio, um cliente em potencial no seu Agendor. E aí entra o primeiro ponto da disciplina. Quanto mais rápido o vendedor, o agente, ele fazer esse primeiro contato com o cliente, melhor. E quando eu digo quanto mais rápido, eu digo questões de minutos. Assim, e por que minutos? Porque quando na internet as pessoas elas têm um attention span, uma janela de atenção muito pequena. A gente sabe que as pessoas elas acessam um site, passou 5 minutos ela já está em outro site, passou 5 minutos ela já mudou completamente de assunto, já está pagando conta no banco. Então, ou seja, se você não pega essa janela de atenção que ela está dando para sua marca naquele exato momento e não estabelece um primeiro contato o mais rápido possível, preferencialmente em menos de 10 ou 5 minutos, se você conseguir em menos de 1 minuto é muito bom, assim, tá excelente, mas você tem que fazer um contato muito rápido para aproveitar essa janela de atenção. Isso em processo de vendas a gente chama de LRT, né, que é o Lead Response Time, né, que é o tempo de resposta ao lead. Então, já existem estudos relacionados a isso que dizem que quanto mais você demora para estabelecer um contato com o cliente, se você passa de 1 hora, por exemplo, desde o momento que o cliente ele estabeleceu um contato contigo, a sua chance de sucesso no contato com aquele cliente já cai mais de 10 vezes, se eu não me engano. É muita coisa. Então, essa disciplina de conseguir um primeiro contato muito rapidamente é também crucial para ter sucesso aí nessa construção desse relacionamento, né? E aí depois, se você não conseguiu esse primeiro contato tão rapidamente,
se você está demorando mais do que meia hora, mais do que uma hora para estabelecer esse primeiro contato, você precisa ter uma cadência de retentativas, né? Então você vai entender, bom, quais canais, primeiro, qual canal que esse cliente chegou até mim, tá? Ele chegou por e-mail, ele chegou por telefone, ele chegou por WhatsApp, quais foram os canais, né? E você entender quais são os canais possíveis de contato com esse cliente, quais canais eu não vou estar sendo invasivo, né, com esse cliente. E você estabelecer, desenhar uma cadência usando esses canais de comunicação, pode ser telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, sabe? Existem diversos canais, redes sociais, Instagram, enfim. Quais são esses canais e quantas vezes eu vou retentar o contato com aquele prospect, com aquele lead, até que eu descarte ele, né? Então, é muito importante também desenhar essa cadência. Então, fazer, bom, durante 3 dias seguidos, eu vou fazer, sei lá, 1 ou 2 ligações por dia, eu vou mandar, sei lá, um e-mail no primeiro dia e um e-mail no último dia, e eu vou tentar, se ele já estabeleceu essa conexão por WhatsApp, eu vou tentar mandar uma mensagem de WhatsApp no primeiro e no segundo dia, por exemplo, sabe? Então, estabelecer essa cadência também é super importante para você não perder esse contato, né? E aí, uma vez que você conseguiu falar com ele, conseguiu apresentar, né? Apresentar a proposta numa videoconferência, no telefone, né? Principalmente tete a tete, assim, né? Não pessoalmente, porque infelizmente a gente não está podendo, mas por videoconferência pelo menos. Você sempre ter essa disciplina de colocar no seu calendário, fazer um follow-up com aquele cliente, né? Então, colocar no calendário para retornar. Durante o call um item crucial é você sempre criar esse compromisso junto com o cliente. Então, no final da ligação, virar para ele e falar, então eu posso te retornar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, para a gente voltar a falar sobre esse assunto e você compartilhar comigo o que você decidiu? Né? Então você já cria esse mini compromisso com o cliente ele fala sim, e aí você fala, tá bom, então pode ser dia tal, na hora tal? Beleza, e aí, ou então acerta o melhor data e horário com o cliente, e você coloca na sua agenda e você cumpre aquilo que você agendou. Né? Então, se o cliente ele falou que vai poder falar contigo na sexta-feira, 5:30 da tarde, você vai ligar às 5:30 da tarde na sexta-feira, né? Então, é importante também você estabelecer esse compromisso e cumprir, né? Ter a disciplina de fazer esse follow-up, né? E você, se não deu, fiz uma tentativa de ligação, né? Na sexta-feira, 5:30 da tarde, eu reagendo essa ligação para a semana que vem, ou então para o melhor dia de contato com aquele cliente, né? Então, sempre reagenda, né? E aí, se você está tentando fazer follow e por ligação e não está dando, você pode tentar outros canais, você pode tentar um e-mail, você pode tentar uma rede social e assim por diante. Então, disciplina no follow-up é super importante. Perfeito. Nossa, 3 coisas me chamam a atenção e queria reforçar na sua fala. Primeiro, a questão dessa apresentação da proposta, não de maneira tão fria, né, através de um envio de e-mail, mas sim agendando uma call, né, que seja por vídeo, até para entender se está alinhado com as expectativas, né? Achei muito bacana essa ideia. A questão do timing, então o timing importante desde o primeiro contato que o cliente faz com você, isso realmente me traz um olhar de atenção e que é uma dica que também super valiosa. E a outra, que super importante, é a disciplina nos follow-ups. Eu vejo realmente como às vezes as pessoas se perdem nessa cadência, né? E nessa estratégia, né? Então, porque você precisa, talvez, estar muito bem organizado, né? Quem que você vai acessar naquele dia, né? Organizar muito bem o seu dia a dia, a sua semana, aquele follow-up que foi agendado, então realmente cumprir a data e o horário que foi combinado. Então, isso, essa disciplina realmente é muito importante, pode fazer diferença para aquela venda, né, que você está contando no seu pipeline, né? Muito bacana isso. E legal você trazer esse olhar também como a ferramenta pode ajudar, né? Porque eu entendo que uma ferramenta de CRM,
tem ali os lembretes, né? Tem a função de cada um dos atendentes, quem que vai ligar para quem, né? Quem que vai cuidar daquele cliente específico, qual foi a conversa da última ligação, da última apresentação, né? Então, bem bacana. Perfeito. Muito Entrando bom. na nossa próxima questão, né? A gente vai olhar agora mais para as campanhas de vendas em si, né? Como que você enxerga a realização dessas campanhas? E até te dou um contexto, né? Muita gente fala assim, nossa, mas como é que eu vou? O Instagram, por exemplo, é uma ferramenta que é muito utilizada no nosso setor, né? Porque ela é visual, né? Ela é fácil, né? Ali de lidar, enfim. Mas muita gente enxerga, trazendo esse olhar da empatia. Poxa, esses nossos números estão aí evoluindo, um cenário do país não está tão positivo. Será que se eu fizer uma campanha de venda, como é que meu cliente vai me enxergar nesse processo? Né? Então, como que você vê essa realização, a importância ou não? Legal. Eu acho que nesse momento, a gente, retomando também a ideia do conteúdo, eu acho que as campanhas elas podem ser muito mais campanhas de nutrição do seu cliente, nutrição dele com ideias de viagens, com conteúdos, então fluxos de e-mail, sequências às vezes você pode convidar ele para participar de um grupo, por exemplo, sei lá, no WhatsApp, em que você compartilha conteúdos, insights sobre determinada localização, né? Então, eu acho que as campanhas elas têm que seguir também essa linha do conteúdo, de compartilhar conhecimento, né? Porque agora realmente assim as pessoas elas estão muito mais elas estão tentando, como todo mundo, né? Elas estão tentando também ficar bem, passar bem pela pandemia, passar bem pela crise, né? Então, você desenhar campanhas que você se coloque na posição do seu cliente, entenda que eventualmente ele possa estar passando um momento delicado e você tá ali para dar um apoio, para ser um parceiro, para ser alguém para conversar sobre o tema, né, e compartilhar conhecimento e aí criar esses fluxos de comunicação por e-mail, por redes sociais. É uma forma passiva, mas é uma forma que cria um laço mais forte, né? E eu acho que ela cria esse laço mais forte porque eu acho que principalmente agora, assim, tem muita questão da marca, né? A gente vê diversas marcas aí fazendo, né, se posicionando para ajudar o mercado, fazendo doações e etc. Porque elas entendem que, assim, o mercado ele agora tá retomando, a gente está vendo uma retomada, mas ele desaqueceu e, e eles não querem que os consumidores, que as pessoas percam a marca, né? Percam assim a marca de vista. Então, como que você pode se posicionar para manter a sua marca de uma forma positiva, né, na cabeça do cliente, de uma forma que vai agregar, que vai ser bacana, né, na cabeça, por mais que ele não vá comprar com você agora, né? Então, acho que as campanhas elas têm que seguir muito mais por essa linha, sabe? E eventualmente, se você conhece um nicho de mercado que está viajando, que está viajando, que está precisando viajar, seja a negócio, seja a lazer, né? Qual que é o nicho? Qual que é o perfil desse cliente, né? E você consegue direcionar campanhas, por exemplo, via o Facebook Ads, né? Que também vai para o Instagram, especificamente para esse perfil de cliente, né? Então você entende que eu estou jogando ideias aqui, tá, Mayra? Eu não tenho certeza assim, se seria esse perfil, mas vamos criar um cenário hipotético de, eu entendo que, sei lá, sei lá, homens de negócio de 40 a 50 anos da região, sei lá, nordeste do país estão viajando para a região sudeste, então, e aí eu ajudo no agendamento de viagens de negócio, então eu vou desenhar uma campanha especificamente para esse nicho de mercado que eu sei que está viajando agora, né? Então, é muito comum até eu mesmo receber e-mail de tudo quanto é tipo,
com um PDF anexado, e o e-mail vem assim, ó: segue o meu catálogo de produtos. Um abraço. E aí eu nem faço ideia do que é, eu não faço, sabe, eu não sou o perfil que estou comprando daquele vendedor que está tentando me vender. Eu não sei como ele recebeu o meu e-mail. Então, é muito comum, assim, em prospecção, as pessoas elas acharem que quanto maior for a rede, mais peixe vai pegar. E, na verdade, muitas vezes é o contrário, né? Porque você joga uma rede tão grande, os peixinhos passa pelo meio e foge da sua rede, né? Então, é muito importante você ser bem focado, né, nesse nicho que está comprando e direcionar as campanhas para esse nicho que está comprando, que você eventualmente pode atender, né? Perfeito, acho que está super alinhado. Inclusive, outro dia eu vi um exemplo muito bacana de uma agência que trabalha muito com grupos, né? Grupos de amigos viajando juntos, ou famílias diferentes, né? Viajando juntos. E ela fez um convite para aquele grupo específico e para apresentar um roteiro, um destino novo, para eles já começarem a sonhar com a próxima viagem. Então, fez um convite, né, bem focado, bem direcionado, com um objetivo também, né, bem definido. E aí a atenção, pegou a atenção daquele grupo e me parece que foi um encontro super bacana. Então, realmente está muito alinhada essa sua dica. Muito legal. Legal. Muito legal. E a gente já tocou naquele assunto de como as empresas hoje estão também aproveitando esse tempo para colocar a casa em ordem, né? Como que você enxerga isso? Né? Como que você enxerga essa revisão dos seus processos, né? Para que cada agente chegue preparado para esse futuro novo, né? Isso também é muito importante. Essas crises, elas costumam salientar problemas, né? Então, elas pegam um problema que estava lá meio escondido, meio pequeno, e transformam num problemão, né? Trazem aquele problema à tona. E esses problemas são oportunidades, né? A gente tem que encarar eles como oportunidades de melhoria. Aqui no Agendor mesmo, a crise, ela fez isso com alguns problemas que a gente tinha. A crise, ela trouxe esses problemas à tona. A gente atuou ou está atuando nesses problemas para resolver eles. E é o tipo de decisão que a gente vê que a gente poderia ter tomado há muito tempo atrás, ou o tipo de mudança que a gente poderia ter feito há muito tempo atrás, que a gente teria muito mais resultado. Então, olhar para a crise também dessa forma é muito bacana, porque você cria uma empresa melhor, a sua própria empresa melhor para o futuro, né? Você posiciona ela de uma forma mais promissora para o futuro, né? Então, colocar a casa em ordem, a gente tem visto, por exemplo, muitos clientes que têm vindo para o Agendor falar: bom, eu não tinha um CRM, meus vendedores eles estão em casa, eu estou precisando fazer uma melhor gestão, saber o que está acontecendo, né? Ter mais visibilidade sobre o meu funil de vendas, porque antes o gestor ele tinha aquele tete a tete, né? Ele via o vendedor na empresa e falava com o vendedor: como é que está o negócio A, como é que está o negócio B, como é que vai o seu funil, como é que estão as suas taxas de conversão, sua projeção de vendas, né? E agora no home office e gestão à distância não tem isso, né? Então é muito importante você ter uma plataforma para ter acesso a esses dados para você tomar decisões melhores e evoluir o seu processo comercial. Então a gente tem visto muitos clientes que têm vindo até o Agendor falando que os vendedores eles estão com mais tempo, eles estão em casa, eles estão com mais tempo para dedicar, para aprender, testar e colocar em prática a ferramenta, né? Como a gente atende principalmente empresas que fazem vendas consultivas, né? Esse tipo de venda que você cria um relacionamento com o cliente e a venda que tem diversas etapas, desde o primeiro contato até a concretização do negócio, né? São vendas que têm um ciclo de vendas um pouco mais longo, são vendas que normalmente têm um ticket médio também um pouco mais alto, né? Não é uma venda transacional de 10, 15, 50, 100 reais, né? Uma venda que tem lá 1.000, 2.000, 5, 500 mil reais. Né? Então,
eles estão falando, bom, meus vendedores eles estão com mais tempo em frente ao computador e eu quero aproveitar esse momento para colocar a casa em ordem. Eles usam exatamente essa palavra. Colocar a casa em ordem, ajustar o meu back-office, colocar os processos em dia, ou seja, a crise salientou um problema que já existia na empresa e eles estão agarrando essa oportunidade para colocar em dia a operação, né? E melhorar a operação, né? Não só colocar em dia, melhorar a operação para o futuro, né? Que legal, bacana, Júlio. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer todo esse conteúdo, esses insights que você trouxe, essas novas ideias. E antes da gente encerrar, qual que é a mensagem final que você deixaria para a nossa audiência? E também para aquele que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Agendor, qual que é o melhor caminho para isso? Legal, muito bom. Bom, a mensagem que eu deixo é... Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é do Jocko Willink, que ele diz o seguinte: disciplina é igual a liberdade, né? E o que isso quer dizer? As pessoas elas querem ter muita liberdade financeira, elas querem ter liberdade de tempo, né? Tempo para dedicar para a família, tempo para viajar, tempo para fazer o que gosta. Elas querem ter liberdade em diversos âmbitos da vida, né? E só com a disciplina que a pessoa ela vai conseguir atingir essa liberdade. E o que eu quero dizer com disciplina? Ter a disciplina financeira, ter a disciplina de fazer uma boa gestão do seu calendário, dos seus compromissos, ter a disciplina para fazer uma boa gestão de tempo, né? Ter a disciplina para fazer uma boa gestão das suas contas, do seu financeiro, né? Então, essa mensagem que eu deixo, né? Disciplina é igual a liberdade, então você precisa sempre buscar ter disciplina nas ações que você faz para ter essa liberdade que você busca. E é isso, eu agradeço aí o convite, eu agradeço a quem está nos assistindo pelo tempo, espero que tenha sido valioso, espero que de alguma forma o que eu compartilhei seja de alguma forma prática, né? Que a gente consiga colocar em prática aí para ter mais sucesso, para melhorar as vendas. Eu faço convite também para quem não conhece, acessem lá o nosso site, agendor.com.br. A gente tem um programa gratuito e a gente tem um plano pago também com mais funcionalidades, né? Então, eu deixo esse convite para vocês acessarem. Também me coloco à disposição. Quem quiser me adicionar no LinkedIn é Júlio Paulillo, Paulillo. Tá? Pode me mandar mensagem, a gente conversa, eu troco dicas também. Se eu puder ajudar, será um prazer. E é isso. Obrigadão, Mayra. Obrigada, Júlio. E você que gostou desse nosso conteúdo, compartilhe com alguém que você acha que pode também se beneficiar, tá? Siga nossas redes sociais, onde a gente tem divulgado todo o nosso calendário futuro, a gente tem ainda muita coisa bacana por vir. E hoje eu me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau.